A estrela que não fazia sentido. Em 2015, um astrônomo amador observou algo que mudaria para sempre o modo como olhamos para o cosmos. Ele estava analisando dados do telescópio espacial Kepler, buscando planetas ao redor de outras estrelas. Mas o que ele encontrou era diferente de tudo o que já havia sido registrado. Uma estrela localizada a 1470 anos-luz da Terra estava piscando de maneira irregular. Às vezes, sua luz diminuía em até 22%, e ninguém fazia ideia do porquê. Essa estrela foi batizada de Kiki 8462852, mas ficou conhecida como Estrela de Thebe, em homenagem à astrônoma Tabitha Boyajian, que liderou a investigação sobre o fenômeno. O comportamento dela era completamente anormal. Estrelas podem oscilar de brilho por várias razões naturais, como explosões, manchas solares ou planetas passando à frente delas. Mas nada daquilo explicava a intensidade e a frequência com que essa estrela perdia luminosidade. Em geral, quando um planeta passa na frente de uma estrela, ele causa uma queda de brilho muito pequena, geralmente inferior a 1%. E esse padrão se repete de forma previsível. Mas no caso da estrela de Thebe, os mergulhos na luz eram erráticos, com profundidades e durações variadas. Não havia padrão. Isso fez com que cientistas descartassem a hipótese de planetas convencionais. A primeira reação foi cautela. Talvez fosse um erro nos dados. Talvez fosse poeira ou alguma falha nos instrumentos. Mas à medida que novas análises foram feitas, ficou claro. A anomalia era real. Algo gigantesco estava bloqueando a luz da estrela, em intervalos imprevisíveis, e ninguém sabia o que era. Foi nesse ponto que uma teoria ousada surgiu. E se não fosse um fenômeno natural? E se fosse uma mega estrutura construída por uma civilização avançada? A ideia parecia absurda, mas alguns cientistas não descartaram. Afinal, estávamos diante de algo que a ciência não conseguia explicar. E quando a ciência encontra o inexplicável, as possibilidades se multiplicam. A teoria das megaestruturas alienígenas. Em outubro de 2015, a comunidade científica foi pega de surpresa. Um artigo publicado por Tabitha Boyajian e sua equipe confirmava o comportamento incomum da estrela de Thebe. A luz da estrela realmente desaparecia em padrões irregulares, com quedas bruscas e intensas, sem nenhum sinal de periodicidade. Era algo que nenhuma teoria astrofísica tradicional conseguia explicar. E foi aí que uma ideia ousada voltou à tona: as chamadas esferas de Dyson. A teoria da esfera de Dyson foi proposta em 1960 pelo físico Freeman Dyson. A ideia é simples. Uma civilização extremamente avançada, para suprir suas necessidades energéticas, poderia construir uma estrutura gigantesca ao redor de sua estrela para captar sua energia diretamente. Seria uma construção do tamanho de um sistema solar, algo inimaginável para a tecnologia humana atual, mas teoricamente possível para uma civilização de tipo Sondu na escala de Kardashev. Essa hipótese foi considerada no caso da Estrela de Thebe. Não porque os cientistas acreditassem realmente que era isso, mas porque nenhuma explicação mais plausível estava disponível. O próprio Dyson disse, décadas antes, que a melhor forma de detectar vida inteligente no universo seria procurar por essas estruturas, pois elas seriam visíveis como quedas incomuns de luz. A internet explodiu com a notícia. NASA encontra possível estrutura alienígena, diziam as manchetes. Claro, a NASA nunca afirmou isso. Mas o simples fato de a hipótese ser considerada gerou uma onda de especulação global. Astrônomos sérios começaram a observar a estrela em outras frequências, como infravermelho, buscando sinais de calor que uma mega construção deveria emitir. Não encontraram nada conclusivo. Mesmo assim, a estrela continuava agindo de maneira estranha. E sem uma explicação clara, a teoria das megaestruturas alienígenas ganhou força entre entusiastas e até alguns pesquisadores, não como verdade absoluta, mas como uma possibilidade que não podia ser totalmente descartada. Mas será que a resposta para o mistério da estrela de Thebe está realmente ligada à vida extraterrestre? Ou será que a natureza tem um truque surpreendente guardado? A resposta ainda não tinha chegado, e o mistério só crescia. As explicações da ciência, com a teoria das megaestruturas alienígenas chamando a atenção do mundo todo, cientistas decidiram aprofundar as investigações. A principal pergunta era simples: o que mais poderia estar causando a queda irregular de brilho na estrela de Thebe?
A primeira hipótese considerada foi a presença de uma nuvem de poeira cósmica. Poeira pode obscurecer parcialmente a luz de uma estrela, e se estiver sendo levada por um cometa ou outro objeto celeste, pode causar variações imprevisíveis. Mas havia um problema. A luz da estrela não escurecia de maneira uniforme em todos os comprimentos de onda. Em alguns momentos, a queda de brilho era mais forte na luz azul do que na vermelha. Isso indicava que o que estava bloqueando a estrela era composto por partículas muito pequenas, o que parecia mais com poeira fina do que com objetos sólidos. Outra ideia foi a de que uma grande família de cometas, ou fragmentos deles, estivesse orbitando a estrela e passando ocasionalmente na frente dela. Esses cometas poderiam estar liberando poeira e gelo ao se aproximarem da estrela, criando nuvens temporárias. Mas para causar quedas de até 22% no brilho, a quantidade de cometas teria que ser colossal, maior do que tudo que já vimos no nosso próprio sistema solar. Alguns sugeriram que a estrela poderia estar passando por um tipo incomum de instabilidade. Talvez fosse uma estrela jovem, ainda cercada por restos do disco de formação, ou talvez estivesse interagindo com outro corpo estelar próximo, algo que causasse flutuações incomuns. Mas a estrela de Thebe não parecia jovem, e nenhum companheiro estelar foi identificado nas proximidades. Ainda assim, os cientistas insistiam. Por mais tentadoras que fossem as teorias exóticas, a explicação provavelmente era natural, mesmo que ainda desconhecida. A ciência prefere hipóteses verificáveis, e encontrar uma solução dentro das leis conhecidas do universo era o caminho mais confiável. Enquanto isso, a estrela continuava sendo observada intensamente. Novos telescópios foram apontados para ela. Dados foram compartilhados globalmente. E uma verdade se tornava evidente. Quanto mais se estudava a estrela de Thebe, mais difícil era entender o que realmente estava acontecendo. O que parecia simples no início agora se transformava num dos maiores enigmas astronômicos do século. O enigma permanece. Hoje, quase uma década após a descoberta, a estrela de Thebe continua sendo um mistério. Nenhuma teoria foi capaz de explicar completamente seu comportamento. A ideia de uma megaestrutura alienígena perdeu força, mas não foi totalmente descartada. A hipótese da poeira é a mais aceita, embora ainda deixe muitas perguntas sem resposta. O que torna esse caso tão fascinante não é apenas a estrela em si, mas o que ela representa. Um lembrete de que o universo está cheio de coisas que ainda não entendemos. E que, às vezes, mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, tudo o que podemos fazer é observar e esperar por respostas. A estrela de Thebe não revelou todos os seus segredos. Talvez no futuro, com telescópios mais avançados ou novas descobertas, possamos entender o que realmente está acontecendo ali. Por enquanto, ela continua a piscar, silenciosamente no meio do espaço. E nós continuamos olhando, tentando decifrar o que exatamente está por trás dessa luz que desaparece sem explicação.